Rádio Maricampo apresenta Conversando Direito. Conversando Direito. Com Arcelino Fernandes. Bom dia, Parnamirim. Em Parnamirim, 9h02. Bom dia também você, internauta. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Conversando Direito. Eu sou Arcelino Fernandes, advogado, previdenciarista, e trago até vocês mais uma edição no programa Conversando Direito. E melhor, esse será o último do ano de 2023. Nesse programa nós trazemos informações e um debate sobre o mundo jurídico, com temas como a previdência social, direitos e democracia, além de diversos assuntos atuais que estão gerando repercussão em nossa cidade, em nosso país, em nosso estado e no mundo, né? Lembrando que o nosso encontro sempre é quinzenal, sempre às sextas-feiras, aqui na sua rádio Maricampo. Esse programa ele se inicia às 9h e você pode sintonizar na rádio Maricampo, no seu computador, celular ou tablet. E também nos portais da rádio Maricampo e online, né? Acompanhar o nosso programa. Você também pode acompanhar pelo canal Rádio Maricampo no YouTube ou pelo site www.radiomaricampo.com.br. Em Parnamirim, agora são 9h05. No programa de hoje, iremos entrevistar o advogado Lázaro Amaro dos Santos Silva. Advogado, militante, com larga experiência. E hoje o nosso tema é sobre a situação do sistema prisional no Brasil, né? Bom dia, Lázaro Amaro. Tudo bem? Bem-vindo ao programa Conversando Direito. Bom dia, Arcelino. Bom dia, parnamirinenses e demais ouvintes e assistentes da Rádio Maricampo. É uma grande satisfação estar aqui. Lázaro, faça uma breve apresentação sobre o seu riquíssimo currículo, né? E as entidades que você faz parte, por gentileza. Agradeço por sua deferência. Eu posso me dizer filho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque a minha formação profissional, acadêmica, é toda pela UFRN, da qual eu fui inclusive morador, porque fui residente universitário. Fomos, né? Fomos. E sempre, desde meu início, me mantive como militante na própria advocacia, não apenas como profissional, mas como militante do movimento do direito, através da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho muita satisfação em dizer que da Seccional do Rio Grande do Norte fui, inclusive, procurador. E sou fundador da Associação de Juristas pela Democracia e Cidadania, Associação de Juristas Potiguares, com companheiros e companheiras também de militância histórica em defesa, como o próprio nome da associação diz, da cidadania. Isso. No sentido constitucional, essencialmente constitucional, e da democracia também nesse sentido. O tema de hoje é um tema que sempre é um dos maiores, além do nosso problema na educação e na saúde, nós temos também hoje um problema com o sistema penitenciário, né? Inclusive, eu me orgulho, abrindo parênteses aqui, de ter feito parte da primeira turma de agentes penitenciários, hoje policial penal, né? Então eu fiz o primeiro curso de formação de agente penitenciário à época. Vivenciei o sistema, passando pelo Hospital de Custódia, passando pelo provisório, passando pela antiga João Chaves, né, que ainda funcionava ali, onde hoje funciona o prédio da UERN, e também por Alcaçuz, né?
Fiz algumas visitas também a alguns presídios no interior do estado, né? E, Lázaro, nós estamos aí próximo ano irá completar 40 anos da Lei de Execução Penal, a famosa LEP. Aí eu pergunto, essa lei, ela é cumprida rigorosamente, ou seja, na sua literalidade, como todas as leis, né, exige o cumprimento, a efetividade? É uma pergunta necessária, mas muito cortante, porque para qualquer jurista é triste afirmar que no Brasil sequer a Constituição é cumprida, né? A Constituição não sendo cumprida, nós vamos ter um reflexo disso em diversos setores legislativos, e a Lei de Execução Penal não é cumprida como deveria. Basta mencionar o exemplo da falta de formação, de constituição das comissões que são responsáveis pela análise da situação de cada preso, da progressão de regime. Por exemplo, um exemplo simples. Você iria fazer outra pergunta? Não, porque assim, você falou na comissão, é a Comissão Técnica de Classificação, que é exatamente. A CTC, que é um médico, um psicólogo e acho que um sociólogo. Não, é médico e um psicólogo, exatamente. E um assistente social, né? Que é para justamente avaliar a questão socioeconômica do, no caso, do apenado, né? E assim, também, Lázaro, como é que você vê essa questão da situação carcerária, da assistência? Porque você há de convir que isso é um dever do Estado, né? Dever do Estado de a responsabilidade, né? Inclusive, nós há 4 anos, não, 5, foi em 2017 para 2018, nós fomos notícias nacionais com aquele acontecimento trágico, né? Na penitenciária da Alcaçuz. Então, eu queria que o amigo me dissesse como é que você avalia hoje a prestação, como é que a assistência do Estado, né? Do Estado, como eu digo, como ente, não como referência o nosso Estado do Rio Grande, que também você pode usá-lo como referência, mas o Estado como ente público. Esse debate exige a fixação de alguns pontos. O primeiro que eu escolheria seria o da superpopulação carcerária. Para a partir dele, nós fazemos alguns desdobramentos. O Brasil tem cerca de 800 mil apenados, ou melhor dizendo, 800 mil detentos, pessoas que se encontram detidas, presas. Por que eu estou usando essas expressões? Porque aí se separam em torno de 75% de pessoas que estão cumprindo pena e 25% dos chamados presos provisórios. É uma superpopulação, e aí a primeira grande questão que surge é: nós temos vagas suficientes para tantas pessoas? E a resposta é dura: nós não temos, né? Aí nós passamos da questão da superpopulação para superlotação. São distintos, né? São situações diferentes. Por quê? Porque nós temos em torno de 600 mil vagas para 800 mil pessoas. E isso provoca uma situação que vai refletir na incapacidade de assistência. Vamos supor que para... quantas pessoas, é a pergunta, quantas pessoas, quantos servidores seriam necessários para garantir o funcionamento do sistema prisional que se encontra com uma superpopulação e com uma superlotação? Sobre a superpopulação, basta dizer que nós somos a terceira. Nós possuímos, enquanto país, a terceira maior superpopulação carcerária do planeta Terra. Há uma oscilação aí nos países que passam de nós entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre lideram, mas a oscilação a que eu me referi é entre a Rússia e a China.
né? A questão é que a população geral desses países é bem maior do que a nossa, e as razões, os motivos, as condutas criminosas que levam essas pessoas para o encarceramento são diferentes da nossa, o que nos traz o segundo ponto, que é a questão das drogas no Brasil. A política de enfrentamento ao tráfico de drogas. Porque quando a gente menciona que a Constituição não está sendo cumprida, nós abrimos o leque de motivos para justificar não meramente a superpopulação, mas porque tantas pessoas enveredam pela delinquência. Também dando um destaque aqui, que essa população carcerária é composta em quase 70% de pessoas negras. Não precisa dizer que são pobres, né? Porque isso é uma conclusão óbvia, mas é muito importante essa fixação de que quase 70% de pessoas são pessoas negras. Quando você fala em superpopulação, foi criado, né, surgiu a que antes não existia, a audiência de custódia, né? Aí, essa audiência de custódia, ela evita algumas prisões provisórias. Quais são os efeitos dessa audiência de custódia? Qual é o objetivo da audiência de custódia? A pergunta traz a oportunidade de fixar um terceiro ponto, que eu considero o mais grave, que diz respeito a todas essas questões, inclusive do descumprimento da Constituição, ou do não cumprimento da Constituição, que é a questão cultural. Eu passei para abastecer, sendo conduzido anteontem por um amigo que é neopentecostal, e ele, no posto de gasolina, conversando com o frentista disse: olhe, o governo fez um empréstimo de não sei quantos bilhões, agora o Brasil vai afundar. Eu estou destacando isso, não é para julgar a opinião do frentista, mas para dizer que a globalização através da internet fez com que as opiniões fossem propagadas de uma forma historicamente inédita. E, nesse sentido, a audiência de custódia ela é muito condenada popularmente, massivamente, sem que as pessoas tenham a menor noção do que está sendo tratado. Porque, inclusive, os membros do judiciário são atingidos, né? Dizem: olha, o juiz tal soltou fulano e no dia seguinte ele foi lá e cometeu crime de novo, está vendo? Essa questão cultural termina sendo, e não é só nessa situação, mas termina influenciando nas próprias decisões dos magistrados, porque os magistrados e magistradas também são seres humanos sensíveis, né, como quaisquer outras pessoas, e alguns, infelizmente, se deixam levar por essa influência da opinião pública geral, porque a audiência de custódia ela é uma política de prevenção da superlotação, nós podemos dizer assim, no sentido de que o juiz examina ali na imediatidade do caso se existem os requisitos para que essa pessoa seja liberada, indo responder o processo, claro. O juiz da custódia não está julgando o caso, né? Não está inocentando a pessoa, está apenas dizendo: olha, ele tem endereço fixo, por exemplo, tem profissão, vai se comprometer aqui com um número de medidas cautelares, né, de medidas que, em tese, vão, digamos, prevenir que o cometimento de crime ocorra novamente e liberar a pessoa. O que acontece, Arcelino, é que a maioria desses magistrados, ao lado da maioria dos representantes do Ministério Público, sempre aplicam uma interpretação que vai
ao encontro, ou seja, se harmoniza com a opinião popular. Ou seja, um jovem Seria uma satisfação para a sociedade. É como se estivesse dizendo, olha, nós estamos atendendo o anseio popular. Isso é terrível para a nossa própria civilização, para o nosso processo civilizatório. Né? Porque uma jovem de 21 anos está indo para o trabalho, mas como é negra, com características evidentes de que é lésbica, com os trajes que não são os trajes mais padrões, a viatura vai passando e para na hora. Eu sou crítico disso, né? Porque a viatura, se vir uma mulher branca em condição uma semelhante, isso, não para, mas vendo uma negra, uma preta para. Aí encontra essa pessoa lá com a quantidade de maconha que, muito evidentemente, servirá para o consumo dela. Porque, inclusive, assim, sendo provado o deslocamento dela para o trabalho. Ou seja, se a viatura tivesse, assim, a iniciativa, você está indo para o trabalho? Tá, então vamos lá no seu trabalho. Chegasse lá, realmente ela trabalha aqui e tal. Mas não há esse tratamento. Leva a pessoa presa por causa dessa quantidade ínfima de drogas. Quando chega na delegacia, que aí nós temos outro processo, que é da formação da chamada autoridade policial. O delegado ou a delegada poderia fazer uma avaliação crítica da situação e dizer, não, mas não existe motivo, rapaz, vocês não deveriam nem ter trazido essa jovem para cá, assim, mas não apenas corrobora aquilo que foi interpretado pelos policiais, como ainda reforça com a condenação por tráfico. Eu vou só fazer um destaque aqui, que é importante, informativo. Na Europa, por exemplo, essas pessoas que passam a droga para o consumidor, elas não são condenadas como traficantes. Por quê? Porque é vergonhoso, faz parte da nossa hipocrisia cultural. Os traficantes verdadeiros não são presos. Os grandes traficantes que andam nos seus jatinhos, que moram em condomínio de luxo, não são presos. Então, o povo brasileiro precisa ter essa compreensão de que traficante não mora em favela. Esse é o primeiro detalhe. Num segundo momento, a política de drogas precisa ser transformada radicalmente. Eu vou fazer outro parênteses, colocar outro parênteses aqui. Hoje, qualquer pessoa que decida fazer uso do canabidiol para tratamento médico solicita ao judiciário e o judiciário, diante, claro, da prescrição médica, concede o direito dessa pessoa cultivar a planta. Agora, como é que a gente fala de tratamento igualitário, né, da igualdade prevista na Constituição, se o judiciário libera para essa pessoa e outra é presa com a quantidade menor do que está sendo cultivada pela primeira? E essa contradição é que faz as pessoas cegarem diante do que é a realidade do tráfico de drogas e de armas no Brasil. Por quê? Inclusive, o Ministério da Justiça, há poucos dias, declarou e tem tomado essa providência de mirar na destruição da potencialidade econômica do tráfico. Qualquer guerra, eu uso muito o termo guerra, qualquer guerra, ela visa exatamente isso, destruir a potencialidade econômica do inimigo. Mas não é apenas perseguindo o trânsito do dinheiro. O nosso Ministério Público sempre fez isso muito bem, rastrear o dinheiro para localizar os criminosos. Mas não se trata apenas disso, se trata de nós tomarmos consciência de que, por exemplo, o pequeno passador, eu gostaria de usar o termo traficante, mas aquele que está ali é o avião. O aviãozinho chamado não é o problema, assim como o consumidor. Você vai condenar um consumidor, você vai impedir
como você vai impedir que as pessoas utilizem aquilo que elas decidiram que vão usar, entendeu? Então, nós precisamos ter coragem de reconhecer que a grande maioria dessas pessoas que são presas é em razão desse tráfico. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que a audiência de custódia, ela inibe, ou seja, ela evita, ela evita aquela prisão provisória eterna em muitos casos, na maioria dos casos, né? Sem dúvida. Né? Então, a audiência de custódia evita que, por exemplo, até o réu primário, ele, né, tenha umas medidas restritivas de direito e ele responde o processo em liberdade, com isso evitando a superpopulação no presídio. Inclusive, nós aqui no Estado vemos ter um presídio provisório há pouco tempo, né? E também a questão da cadeia pública, né? Então, onde cada comarca deveria ter a sua cadeia pública. Eu acho que isso já avançou bastante, né? Tem várias cidades, porque ficava aquele misto, né? Qualquer réu sentenciado para cumprir pena vinha direto para Alcaçuz ou João Chaves, né? Antigamente era assim. Hoje não, ele pode cumprir. Aí temos o presídio de Caraúba, se eu não me engano, tem o presídio de Caicó, que são os presídios regionais, né, no caso. Lázaro, e como é que você vê a questão do encarceramento por exemplo, agora mesmo, salvo me engano, os que cumprem medida de segurança estão querendo extinguir o hospital de custódia e eles serem tratados em um hospital. Como é que você vê esse retrocesso, vamos dizer assim, né? Você tem notícias desse fato? Isso se inclui naquela situação geral de que, olha, a gente não vai resolver. Você coloca na administração dos problemas pessoas que, em sua maioria, dizem assim: mas isso não tem jeito. Eu vou mencionar um exemplo que parece assim extraordinário do que nós estamos discutindo, mas assim, vamos defender a favela zero no Brasil. Ou seja, fazer igual a monarquia inglesa fez na Inglaterra. Vamos construir casas decentes, casas dignas para todas as pessoas, para todas as famílias. Aí chega alguém que diz assim: não, mas veja, nós não temos essa condição, e está na administração, certo? Não é só na opinião. Nós vamos melhorar a favela, sabe? Então, esse reflexo que você coloca vem dessa mesma cultura. Ou seja, não, mas a gente dá um jeitinho e não há tanta necessidade desses hospitais. Quer dizer, e muitas vezes, na maioria das vezes, são opiniões de pessoas não habilitadas para tanto, né? Porque a comissão técnica de classificação diz respeito a isso. Quer dizer, se a pessoa precisa de uma medida de segurança, quais são os motivos que justificam, quais são as necessidades, as condições, sabe, como aqueles que acham que nós vamos resolver o problema da superpopulação construindo mais presídios, né? Ou seja, não, então se está faltando 200 mil vagas, vamos construir 400 mil. Quer dizer, nós temos hoje uma população carcerária que, se fosse colocada para formar uma cidade, ela seria a 18ª cidade mais populosa do Brasil. Isso é absurdo. Então, eu aponto isso, né? A questão de pessoas. E aqui, quando a gente, até como jurista, a gente usa o termo incompetente, nós não estamos desfazendo da pessoa, nós estamos falando da formação dela. Pessoas que não têm nem prurido para dizer que realmente não tem leitura, que não tem formação naquela área, mas que assumem por quê? Porque prevalece o perfil da seriedade, o perfil, sabe, o moralístico, da disciplina, do rigor, no cumprimento dos deveres e tal. Nós não estamos reprovando esses valores. Nós estamos dizendo
eu sempre resgato Santo Agostinho, que quando se separou dos maniqueístas, ele disse, e se tornou católico, ele disse, olha, eles são muito inteligentes, mas não têm ideias. Então, nós temos uma população de pessoas medíocres, e aqui eu também não estou ofendendo, só estou dizendo que essas pessoas apenas seguem os manuaizinhos que estão escritos, valorizam qualquer projeto que venha ao encontro desses anseios, mas não conseguem criar, não conseguem ter ideias que sirvam para adaptar as possibilidades às necessidades que são urgentes. Então, eu faço a crítica, né, a essa decisão. Eu penso que aí sim nós precisaríamos ampliar, mas, Arcelino, me permita aqui retroagir novamente, fazendo homenagem a Marcancel, que eu sempre menciono também, a questão da nova defesa social. Eu vou morrer dizendo isso, vou ficar velho e morrer dizendo isso, que nós precisamos mudar a cultura para, assim, nós precisamos proteger a sociedade da criminosidade, da criminalidade, mas, antes disso, nós precisamos proteger o cidadão da possibilidade dele se tornar delinquente. E nós só vamos fazer isso quando nós colocarmos todas as crianças na escola. Porque, por exemplo, não tem como o tráfico funcionar sem funcionário, né? Parece redundante. Nós vamos ter que zerar esse pessoal que está disponível. Agora, não tem como você pensar nisso deixando num barraco de favela 6 crianças, né? A mais velha com 11 anos de idade, ou 12, né? Tomando conta dos outros irmãos, porque a mãe, que não tem pai, né? Eles não têm pai, é só a mãe, sai para trabalhar, e já como... Mãe solo. A mãe solo sai para trabalhar, que é outra questão, né, da situação da mulher, que precisa ser destacada nesse sentido até do nosso tema, sem especialmente. Mas aí, essa criança, naquela pobreza, naquela situação, facilmente seduzida pelo traficante que diz, olha, sua mãe saiu para fazer uma faxina e vai receber R$50. Eu lhe dou R$100 agora se você for fazer isso aqui para mim. Você só vai fazer isso. Então, é um dinheiro muito fácil que o Estado pode fazer com que não seja assim, dando as condições que aquelas crianças precisam. É simples. Principalmente a educação tempo integral, né? Não é fácil, mas é simples. E é claro que quando a gente abre o ponto educação, aí nós temos outra necessidade de discutir que educação nós vamos dar. Porque, né, é muito fácil, sabe? Eu vejo muito assim se repetir, porque... Aí mencionam, e aqui com todo amor e respeito, né? Paulo Freire, porque Vygotsky... Sim, tudo bem, tudo isso é ótimo e necessário, mas nós precisamos ver também a questão da realidade atual, né? Atual, porque você dá o ensino lá na escola e quando a criança chega em casa, vê exatamente o contrário, né? Mas isso não acontece só na favela, só na área pobre, não. Você chega numa escola particular, e os pais que vão buscar os filhos fazem terceira fila, né, no meio da rua, atrapalhando o trânsito, atrapalhando todo mundo, jogam latinha de refrigerante pela janela do carro, e pessoas formadas, né, assim, de nível acadêmico. Quer dizer, nós temos uma necessidade de discutir o serviço da educação, assim, o que é realmente que deve ser ensinado a essas crianças, que eu também defendo radicalmente, você sabe, há muitos anos, que todas as escolas deveriam ser em tempo integral. Os pais só deveriam ter contato com os filhos à noite ou no final de semana. É isso aí mesmo. Isso mesmo, entendeu? E é claro que mudar o padrão da escola para além do mero discurso de formar cidadãos. Aliás, vou pedir outra licença, né? É a questão da religião, como a religião, e eu sou religioso, você sabe, mas como a religião atrapalha o processo educacional. Eu acredito o seguinte, que a religião ela afasta e espiritualidade aproxima. Eu vejo dessa forma. Mas isso é outro tema. Muito bem, eu só vou dizer o seguinte, que nós, para termos um Estado laico, eu sei que é
quase um chavão o que eu estou dizendo, mas nós não deveríamos jamais permitir ensino religioso nas escolas, certo? Agora, se quiser ensinar história das religiões, né, de forma ecumênica, geral, mas a escola poder declarar, como acontece, formando bons cristãos, evangelizando, que conversa é essa? E aqui não é um desrespeito ao evangelho que eu sigo, não. É uma separação entre o Estado laico, o Estado sem qualquer orientação religiosa, e as religiões que sejam livres lá, sem pregarem mentiras e absurdos, que isso também a gente não pode admitir. A partir daí, você primeiro fixa isso, garantia de que os cidadãos estão sendo direcionados para a construção da sociedade prevista na Constituição, que é uma sociedade livre, justa e solidária. Imagine, são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre. Se é livre, já não pode ter uma direção religiosa dentro da escola. Se é solidária, você não pode encarar um Estado funcionando com favelas, né? Se é justa, você não pode ter uma desigualdade tão profunda, né, entre a pobreza e a classe média. Eu não vou nem dizer a riqueza, porque da classe média brasileira, ou das classes médias, para a pobreza que nós conhecemos, já é um abismo muito grande. Isso precisa ser acabado, isso precisa ser exterminada, essa situação precisa ser erradicada há muito tempo, e também a Constituição, né, que ninguém respeita. Basta dizer o que é o salário mínimo previsto na Constituição, que sempre tem alguém, sabe aquele alguém que eu estava falando há pouco tempo, que vai, não, mas não tem como, você não vai cumprir o salário mínimo constitucional porque você vai quebrar um monte de empresas. Não, nós precisamos olhar para nós mesmos com a realidade, saber quem é que pode empreender e quem não pode, certo? Então, vai empreender quem tiver condições de pagar o salário mínimo constitucional. E é claro que para chegar a esse Estado ideal, o Estado, como ente você falou, subsidia, né, com isenção de tributos, o que quer que seja, mas dá essa condição para as pessoas. Você sabe por que muita gente da classe média não concorda com isso? Porque tem gente, Arcelino, tem gente, eu não estou inventando, que é capaz de pagar a faxina de um apartamento com a comida. Olha, você vai limpar meu apartamento que eu lhe dou o seu almoço. Tem gente assim. Né? Então, se essas pessoas... Se o auxílio, o Bolsa Família, por exemplo, for para R$2.000, R$3.000, que deveria, essas pessoas vão se desesperar, certo? Como é que eu vou contratar o meu faxineiro ou a minha faxineira? Então, é uma vergonha que a justificativa seja essa. Mas você falando isso aí, existe também, Lázaro, um vício muito grande, porque eu entendo que essas políticas públicas, né, da questão da assistência social, elas são para justamente a pessoa crescer. Mas alguns, eles... vou dar um exemplo. O benefício assistencial, que é a minha área, é para o deficiente. Aquilo hoje já existem políticas públicas de ingressarem no mercado de trabalho mesmo com deficiência, né? E tem alguns que não querem aproveitar aquele período que está recebendo aquele benefício para, quando atingir a maioridade, se habituar, se qualificar para uma atividade e produzir, né? Então, existe essa questão cultural de ver a própria assistência social como uma mãe, até a morte, vamos dizer assim, né? Mas é muito bom ouvi-lo, né? Sempre é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado. E eu fico muito até emocionado, porque realmente estamos aqui, isso é um movimento do universo fantástico, né? E nós agora só apontamos problemas, né? Nós vamos chamar agora o comercial, e no próximo bloco, Dr. Lázaro Amaro dos Santos Silva, natural de Areia Branca, advogado, militante, vai apontar as soluções.
E aí a gente deixa o nosso recado, a nossa colaboração com o nosso programa e vamos ver se essas soluções são atendidas. Beleza? Nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo Conversando Direito. Conversando Direito. A Topfield é uma empresa especializada na construção e manutenção de campos de futebol profissional e society, com grama sintética, quadras poliesportivas, sistemas de iluminação e estruturas de suporte às instalações esportivas, com mais de 700 mil metros quadrados construídos, atuando ainda no fornecimento e instalação de grama sintética para parques, jardins e playgrounds. O Brasil conhece Topfield. Qualidade em tudo que faz. Conversando Direito. Conversando Direito. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos o salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Jornal Maricampo. O melhor do instrumental. O melhor do instrumental. Conversa de alpendre. Conversa de alpendre. Encontro com o rei. Forró Mania. Futebol na Maricampo. Tributo. Jovem Guarda com Marcílio Dantas. Agro na Maricampo. Conversando Direito. Conversando Direito. Bate-papo com Otávio Lamartine. A melhor programação da internet é só aqui, na rádio que você gosta. Maricampo. Que tal curtir conteúdos exclusivos e ainda poder acompanhar nossa programação com imagens? Agora você pode. Se inscreva agora no canal da Rádio Maricampo no YouTube. É muito fácil se inscrever. Acesse o aplicativo ou o site do YouTube. Digite na pesquisa Rádio Maricampo. Rádio Maricampo. E irá aparecer o canal da rádio que você gosta. Depois é só clicar em inscrever-se e clique também no sininho. Não é fácil? Assim você terá acesso aos nossos programas em vídeo e saberá em primeira mão quando o próximo programa com imagens estará no ar. A melhor programação da internet também com imagens é só aqui, no canal do YouTube da rádio que você gosta. Maricampo. Inscreva-se. Neste sábado, a Rádio Maricampo apresenta Bate-Papo com Otávio Lamartine, com a presença de Eugênio Rangel. E o tema será o Natal na visão de Eugênio Rangel. Acompanhe o programa no nosso app, no site, no Radiosnet ou no nosso canal no YouTube. Bate-Papo com Otávio Lamartine. Neste sábado, a partir das 9 horas, aqui na rádio que você gosta. Maricampo. Voltamos a apresentar Conversando Direito. Conversando Direito. Em Parnamirim, 9 horas e 41 minutos. Eu sou Arcelino Fernandes e você está acompanhando o programa Conversando Direito na sua rádio Maricampo.
Estamos aqui com o doutor Lázaro Amaro, debatendo sobre o sistema penitenciário no Brasil. Então, doutor Lázaro, vamos apontar algumas soluções para o nosso sistema? Aqui eu destaco, claro, a nossa humildade, e não se trata de falsa humildade, né? Mas de dizer que ninguém pode chegar e dizer, olha, eu resolvo e é assim, né? Porque nós temos uma direção. Essa direção sempre deve ser a Constituição Federal. A Constituição, ela já traz em seu texto todas as saídas, todos os caminhos que nós devemos trilhar para resolver esse problema, né? Seja esse, sejam os outros que nos atormentam. Mas a primeira questão que eu dou destaque aqui é nós enfrentarmos, enquanto sociedade, a herança da escravidão, Arcelino. E isso não tem sido feito como deveria. Veja só, a minha crítica ela é construtiva. Eu não estou aqui... aliás, nós precisamos aplaudir, né, as iniciativas do movimento negro, inclusive, do qual você faz parte, mas nós precisamos ter essa diferença por parte do Estado, que você destacou muito bem. Estou falando disso, né? Então, enfrentar a realidade deixada pela escravidão, porque nós nunca fizemos isso satisfatoriamente até agora, né? As pessoas não compreendem que... de novo, um dado importante. Se compararmos os negros no Brasil com os negros nos Estados Unidos, a situação dos negros, né? E muita gente faz essa comparação, às vezes descuidando de que a população negra nos Estados Unidos não passa de 13%. No Brasil, é seguro afirmar que mais de 50% da população é formada de negros. Agora, é claro que muitos desses negros, ou muitas dessas pessoas negras, não reconhecem a si próprio, né? Não cultivam essa identidade. Tem uma música de Zé Ramalho até que fala nisso, né? As formas que tentam de me deixar branco, né? Estão querendo me embranquecer a qualquer custo. É isso que a gente vê nos nossos padrões estéticos, embora hoje as publicidades deem muito espaço, né? Ainda não o suficiente para as pessoas negras. Mas não é apenas disso que se trata. Se trata das condições de vida digna, aquilo que eu disse no começo, de você garantir moradia digna para a pessoa. E eu vou mais além aqui, vou dizer que nem era para ser pago. Aí eu vou discutir com quem acha que o Estado não pode ser uma mãe, né? Se esquecendo, e eu digo como descendente de indígena, muito próximo, né? Que somos. Pois é, e essas pessoas que precipitadamente dizem isso, se esquecem de que tudo isso aqui era nosso, era dos nossos ancestrais, e que foi tomado pela força, né, das armas que os europeus possuíam e nós não possuíamos. Então, eu penso que o caminho inicial é reconhecer que nós temos uma herança da escravidão, né? Nesse ponto eu sempre destaco que quando foi decretada a abolição da escravatura no Brasil, as elites inconformadas se recusaram a contratar os pretos livres e obrigaram o governo, aí justifica até a proclamação da República, né, a política de imigração, né, para trazer brancos para o Brasil, porque eles se recusavam a contratar legalmente as pessoas negras, as pessoas libertadas, né? E nesse sentido, eu já vou para o segundo ponto, que é nós fazermos com que o tributo possua uma função efetivamente social, ou seja, que a política tributária se destine a fazer isso, a destruir, a erradicar a pobreza e a miséria e a marginalidade, porque está tudo junto e, como eu disse, está na Constituição, certo? O terceiro ponto nós já tratamos aqui, que é da educação em tempo integral. Agora, sabe, enriquecendo
os objetivos da educação, certo? Para além do que já foi muito bem colocado na própria Lei de Diretrizes e Bases da Formação Cidadã, mas de prever o desenvolvimento da pessoa. Ou seja, culturalmente, as pessoas no Brasil precisam aprender que ninguém nasce bom ou ruim, que a criança ela vai imitar o que ela vê e depois vai desenvolver aquilo que ela aprendeu imitando os adultos. Então, o que nossos antepassados chamavam do exemplo, né? De você dar o exemplo. Então, nós precisamos dar exemplos para as crianças, para que elas realmente tenham essa formação cidadã. O quarto ponto talvez o mais polêmico, mas que alguém precisa dizer. Eu sempre passo por isso, né, Zelina? Alguém precisa dizer aquilo que ninguém quer ouvir, porque muita gente faz uma colocação errada de que, por exemplo, a maconha é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. E aí, qual é a mudança que precisa ser feita? A droga que abre as portas para as outras drogas é o álcool, que as crianças têm acesso na nossa cultura ainda. Livremente, né? Livremente. Então, então você está sugerindo que se criminalize o consumo de álcool, que se proíba? Não, porque eu acredito na educação. Eu não acredito na proibição, eu acredito na educação. Então, nós precisamos mudar o direcionamento, a direção da educação que se dá fora da escola, sem prejuízo do que se ensine lá. Então, descriminalizar as drogas é imprescindível para que a gente primeiro barre e depois transforme esse processo que é muito difícil. Considerando que a maior parte das pessoas que estão presas tem como motivo da prisão o tráfico de drogas, tá certo? E aí eu abro um parênteses para ver a questão da mulher, que é instrumentalizada, né, pelos homens, são vítimas no próprio processo de tráfico e que compõem... As mulas, né? Exatamente, obrigado. Que compõem uma parcela muito significativa. E que aí, falando dessa descriminalização, também fazer uma reeducação da nossa magistratura. Uma reeducação. Nós vamos para todas as áreas, né? Nós precisamos fazer uma reeducação da nossa advocacia, nós precisamos fazer uma reeducação do nosso Ministério Público, nós precisamos fazer uma reeducação dos nossos médicos e médicas, né? E o quinto ponto seria o das políticas públicas, que já são os mais importantes. São importantíssimas, né? E que vêm sendo, claro, desenvolvidas, que sofreram, né, uma retração muito grave, mas que precisam progredir, precisam evoluir, precisam ser mais satisfatórias ainda. E aí eu destaco novamente a questão do valor do salário mínimo, que precisa ser o valor previsto constitucionalmente. Quando a gente fala valor, eu não estou falando de cifra aqui, porque a Constituição não diz o salário mínimo tem que ser R$6.000. Ela não diz assim, ela diz o salário mínimo ele deve ser suficiente para atender às necessidades do trabalhador e de sua família, de educação, moradia, alimentação, lazer, vestuário, lazer. Então, é preciso que o governo tenha essa coragem de adotar isso. Não, agora o salário mínimo vai ser tal, vamos procurar quando é que vai ser, vamos fazer aqui o projeto da progressão e equivaler isso no próprio imposto de renda. Eu fiz essa proposta durante a campanha, para qual é o valor que o DIEESE considera que deveria ser o salário mínimo constitucional. R$5.000, R$6.000, pronto. Então, quem ganha hoje mesmo, independentemente de nós atingirmos o salário mínimo como política, o salário mínimo ideal, quem ganha até R$6.000 é isento de imposto de renda. Porque, sem ser assim, é uma vergonha, é uma hipocrisia, outra hipocrisia. Como é que a Constituição diz que o salário mínimo, que ninguém pode receber menos, é aquele valor ideal, e você cobra imposto de renda de quem ganha R$2.000,
de quem ganha 4 mil reais, de quem ganha 5 mil reais. Então, eu penso que é uma contradição que o governo deveria modificar. E é claro que, por último... Só um minutinho, nós estamos estourando nosso tempo. Eu peço desculpas. Hoje está sendo recorde, mas é bom te ouvir. Eu peço desculpas, mas só para finalizar... Está vendo aqui o reloginho já... Política de empregos, né? Sim, nós precisamos de política de empregos no nosso país. E eu vou incluir aí uma dentro das políticas públicas, né, num sentido, é a questão da preocupação com o egresso. Perfeito. Né? Porque você está lá, eu creio que quando você está cumprindo uma pena, é para uma correção. Então eu fico muito feliz hoje ter o tempo da pena ser remido através da leitura. Eu fico feliz quando eu vejo que um apenado ele participa do Enem. Sim. Sabe? Eu fico muito feliz assim, com esse tipo, porque assim, eu acredito na transformação. Eu acredito sempre na transformação. E, infelizmente, doutor Lázaro, nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Esse tema, ele foi, até hoje, Andriele, que testemunha aqui, nosso tempo hoje foi recorde, porque realmente é um tema que exige muito e não debate. Esgotamos, né? Não esgotamos a questão do punitivismo, por exemplo. Isso. Né? E dizer que é uma satisfação muito grande contar com sua participação, a Rádio Maricampo, através de Otávio Lamartine. Nós agradecemos a sua participação, queremos contar aí nos próximos programas. O ano que vem nós vamos retomar, que esse é o último programa, né? Desde já eu quero saudá-lo, deixar o doutor Lázaro à vontade para fazer as suas considerações finais. Você tem 1 minuto para fazer as suas considerações. Eu sei que você gosta muito de falar, mas eu tenho que cumprir o horário aqui com a nossa grade. E eu queria deixar você à vontade para você fazer suas considerações finais. E a palavra é sua. A partir de sua fala, eu começo pedindo desculpas porque nós não esgotamos os temas importantes, por exemplo, como a reeducação, de fato, do apenado, da cultura de punitivismo que nós temos, né, da política do direito penal do inimigo. São pontos muito importantes que nós não podemos tratar porque são muitos problemas. Mas agradeço demais pela oportunidade de poder socializar esse debate. Agradeço a atenção sua, de Andriele e também das pessoas que nos acompanham, e desejo um Feliz Natal, né? Um ótimo final de semana e um Feliz Natal para todas as pessoas, todas as famílias. Chegamos ao final de mais um programa Conversando Direito, aqui na sua rádio Maricampo. Desde já nós queremos agradecer a audiência. Esperamos contar com vocês no próximo ano, 2024. Nós retomaremos no dia 12 de janeiro, será, salvo me engano, a segunda sexta-feira do mês de janeiro. Então, nosso programa vai continuar de forma quinzenal, sempre às 9 horas. E em nome da Rádio Maricampo, em nome de Otávio Lamartine, que é o nosso boss, o nosso chefe, né? É o mentor aqui da nossa rádio. Nós queremos desejar um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muito amor, muitas felicidades. E dizer que tenham todos um 2024 também com muita saúde, que é o mais importante nas nossas vidas, é a nossa saúde. E com a saúde contempla aos outros, que é a felicidade, o amor, o prazer em viver. Então, um bom final de semana, um bom Natal, boas festas e até 2024. Tchau! O mundo inteiro ligado na Rádio Maricampo, Rio Grande do Norte, Brasil. The whole world is listening to Maricampo Radio Station, Rio Grande do Norte, Brasil. Marcílio Dantas. Que
tal curtir uma volta ao passado na próxima sexta-feira? A barra tá limpa pra você? Ou vai ficar uma cocada por aí? Então, meu broto, faça um convite especial. Nesta sexta, ouça o Jovem Guarda, na Rádio Maricampo. O programa que é um estouro. Grampeia na sua agenda ou na sua mente o nosso encontro que já está marcado. Jovem Guarda, com Marcílio Dantas. Estou esperando você. Nesta sexta-feira, 8 da noite, na rádio que você gosta. Maricampo. Detalhes tão pequenos de nós dois. Agora eu sei. Carolina foi pro samba. Carolina, eu juro todo o seu amor. Nikita, I need you so. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. A melhor seleção musical da internet é só aqui, na rádio que você gosta. Maricampo. 9h58.